Professor, o senhor foi o diretor da União nos seus 100 anos. Como é que é estar aí acompanhando a sua história quando o colégio completa 150 anos? Bom, eu quero cumprimentar a todos quantos estão assistindo a esse programa e particularmente a ti, Everaldo, pelo prazer e pela oportunidade de estar integrado ao Sesc Centenário do Colégio. Foi um momento maravilhoso, de fato, 100 anos, né? Porque a gente conseguiu congregar ex-alunos de todas as épocas. Nós tivemos o Dr. Nivaldo Soares presidindo a comissão do centenário e ele foi muito dedicado realmente nesse trabalho como ex-aluno. Então a data ficou profundamente marcada para nós. Chegar a 150 anos em atividade, o senhor, dentro da sua experiência, dentro do seu conhecimento, como é que o senhor analisa essa trajetória toda desde 1870 até agora? Isso é uma maravilha, eu poder estar continuando com o trabalho. Eu que sou unionista desde 1940, foi quando eu entrei lá como aluno. E de uma forma ou de outra sempre vinculado ao colégio. Saí, voltei, continuei atuando como professor, posteriormente como diretor, e ainda tive o privilégio de assumir a direção pela segunda vez. De modo que na contagem desses anos todos dá quase 15 anos de administração. Foi muito bom, passei por vários diretores, brasileiros e norte-americanos. Inclusive eu substituí um norte-americano e foi muito bom a gente poder estar trabalhando dentro da União, como continuo trabalhando até hoje. Qual é a contribuição histórica que o Colégio União dá à sua cidade natal, Uruguaiana? É fundamental. Basta lembrar que ele é o primeiro colégio que surgiu na cidade. E acabou se tornando também o primeiro colégio metodista no Brasil, embora não tenha sido fundado por um metodista. Porque ele começou a ser metodista a partir de 1908. Antes era do francês Aleixo Virlot. E a gente tem uma história muito bonita contada a partir daí, com a sucessão dos vários diretores e de muitos professores que se consagraram no ensino. Eu lembro o casal Zadra aqui, por exemplo, né? Cirilo e Diva. Eu lembro José Gomes de Souza. Eu lembro Lídia Martins Guimarães. E por aí vai a série de professores que prestaram um grande serviço à escola. Não é porque era difícil fazer um trabalho educacional desse porte. Como manter a União vivo e altivo nessas dificuldades de hoje, principalmente em tempos de pandemia, professor? Muita dedicação, muito interesse, muito desprendimento, porque é isso que vai permitir que o colégio se mantenha, né? Conseguindo ganhar esse espaço importante, até porque hoje a educação tem um outro formato, tem uma outra expressão, e temos muitas escolas que não tínhamos naquela época. A União era um pioneiro, depois vieram outras escolas também pioneiras, e afinal de contas hoje nós estamos tendo um trabalho importante dentro de uma época de grandes dificuldades, mas uma época que desafia a direção da escola para continuar servindo Uruguaiana. Eu acho que haverá sempre um espaço dentro de Uruguaiana para a União. Dentro da sua experiência administrativa e como docente dentro da União, nos conte alguma passagem que lhe marcou, algum fato dentro da sua passagem pela União que lhe marcou dentro de todos esses anos de dedicação à escola. Sabe que até a gente teria diversas para registrar, né? Mas o que nós podemos resumidamente dizer aqui? O trabalho que se realizou com muito empenho, com muito esforço, para construir, por exemplo, o prédio da administração da escola. Prédio que hoje une o edifício da esquina com o edifício que foi o internato masculino. E ali a gente teve a oportunidade de fazer uma colaboração muito importante, numa campanha, interessante isso, uma campanha financeira, que eu saiba a única que se realizou aqui, conseguindo recursos com ex-alunos, com amigos da cidade, para erguer o prédio que hoje está lá servindo também à administração da escola. Esse é um dos fatos interessantes. Se o senhor pudesse
Se o União fosse uma pessoa, e se eu pudesse dizer algumas palavras sobre essa pessoa, qual era a formatação da mensagem que o senhor daria para a União no ano de seus 150 anos? Respeitar os cabelos brancos. Porque são muitos, né? 150 anos significam uma marca extraordinária, uma marca incomum. Não são muitas as entidades que têm 150 anos, que conseguem superar todos esses tropeços e continuar o trabalho com o mesmo empenho que eu conheci e que eu ajudei a desenvolver ao longo desse período de atividade educacional e de administração, inclusive. A vida do cidadão Luiz Machado Stabile seria a mesma se não existisse o União na vida dele? Ah, não seria, não. A União tem uma responsabilidade muito grande quanto à minha formação, né? Eu fui toda a vida aluno da União, saí daqui para Porto Alegre, só conheci o trabalho educacional como aluno do União, então é marcante. Como é marcante também para meus filhos, que também estudaram ali ao longo desses anos todos, né? Por que esse amor tão forte pela União? É marcante, né? A gente se identifica muito com a escola, muito com os propósitos da escola, atividade cultural, atividade esportiva, independentemente e além da sala de aula, a gente tem essa extraordinária oportunidade de desenvolver talentos. A União ajuda muito nesse sentido, de modo que a gente pode pensar no colégio que, além da sala de aula, oferecia os grêmios literários, oferecia o grupo de teatro, oferecia as atividades esportivas, que ainda existem, algumas estão superadas, mas nós temos, por exemplo, até hoje a Olimpíada dos Colégios Metodistas, que começou na década de 20 e que se mantém firme, né? Com menos escolas, realmente, com uma concorrência menor, mas sempre com o propósito de unificar o trabalho e promover a educação de forma ampla, completa. Vida longa, União? Vida longa. E esperamos que continue vivendo ainda. Que daqui a pouco nós cheguemos aos 200 anos. Não falta muito. Não falta, faltam só 50. É verdade. Já passaram 50. Já venceu 150. É verdade. Grande abraço, obrigado pela participação. Obrigado também, da mesma forma. Foi um privilégio conversar, né, contigo, conversar com os unionitas. Tu és unionita também. Então, um abraço para os unionitas de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as gerações.